boa noite. Hoje o nosso grupo ele vai apresentar o seminário que tem como tema Doenças do Século, Violência, Depressão e Estresse. E agora eu vou contar um pouquinho dos três. A violência ela é definida pela Organização Mundial da Saúde como o uso intencional de força física ou poder, ameaçados ou reais. Essa violência ela pode ser contra si, contra o outro, contra um grupo, uma comunidade. E essa violência, ela se resulta ou tem a probabilidade de resultar em ferimentos, em morte, dano psicológico, privação também, entre outros. A depressão ela é uma doença psiquiátrica crônica e recorrente que produz uma alteração do humor, caracterizada por uma tristeza profunda sem fim, associada a sentimentos de dor, amargura, desencanto, desesperança, baixa autoestima, culpa, distúrbios de sono e distúrbios de apetite. O estresse ele é uma resposta física ao nosso organismo, a um estímulo do nosso organismo. Quando estressado, o corpo ele pensa estar sendo ameaçado, então ele muda para o modo de lutar ou fugir, liberando uma mistura complexa de hormônios e substâncias químicas. Dentre essas substâncias químicas tem a adrenalina, cortisol, norepinefrina, que assim se prepara para uma ação física. E agora minha colega vai dar continuidade ao assunto. Boa noite, eu vou falar sobre as causas da depressão. Existem fatores genéticos envolvidos nos casos de depressão, doença que pode ser provocada por uma disfunção bioquímica do cérebro. Entretanto, nem todas as pessoas com predisposição genética reagem do mesmo modo, diante de fatores que funcionam como gatilho para as crises, que são eles: acontecimentos traumáticos na infância, estresse físico e psicológico, algumas doenças sistemáticas, como por exemplo hipotireoidismo, consumos de drogas lícitas, como por exemplo álcool, cocaína e certos tipos de medicamentos. Como eu li, a depressão ela é uma doença que pode ser genética, ou ela pode ser causada por traumas ou uso de drogas. Agora eu vou falar sobre o tratamento. Depressão é uma doença que exige acompanhamento médico sistemático. Quadros leves costumam responder bem ao tratamento psicoterápico. Nos outros mais graves e com um reflexo negativo sobre a vida afetiva, familiar e profissional e em sociedade, a indicação é o uso de antidepressivos com o objetivo de tirar a pessoa da crise. A depressão, como eu li, ela tem níveis, né? Tem pessoas que conseguem sair mais rápido, né, do processo de depressão, e tem pessoas que só com remédios mesmo e acompanhamento do psicólogo ou psiquiatra. E é isso. O mais recomendável mesmo é procurar ajudas com profissionais, e o apoio da família e dos amigos também é algo fundamental para tratar essa doença que mata muitas pessoas por ano. Eu procurei alguns números do ano de 2019 e no Brasil 5,8% da população sofre de depressão, taxa acima da média global, que é de 4,4%. Isso significa que quase 12 milhões de brasileiros sofrem com a doença. E no mundo, entre 2005 e 2015, o número de casos da doença cresceu 18%, e o número de pessoas afetadas pela depressão chega a 322 milhões em todo o mundo. É isso. O estresse pode ser causado por condições desfavoráveis,
sejam elas no ambiente de trabalho, familiar ou social, e pode acabar gerando um desequilíbrio no organismo humano e propiciando o aparecimento de diversas doenças. Além disso, compromete muito a qualidade de vida e a saúde física e emocional da pessoa, gerando diversas dores de cabeça, insônia, baixa imunidade, irritabilidade, isolamento social, perda de memória, falha na memória, na verdade, entre outras coisas. É importante você conseguir identificar o seu agente estressor, ou seja, aquilo que lhe causou o estresse, para poder trabalhar com aquilo. E alguma das recomendações para evitar o estresse, para combater o estresse, é você ter uma boa alimentação, ter uma boa noite de sono, ter momentos de lazer, ingerir calmantes naturais, fazer exercícios físicos, entre outras coisas. A violência, em muitas formas, é evitável. Existe uma forte relação entre os níveis de violência, os fatores modificáveis, como a pobreza concentrada e a desigualdade de renda e de gênero. O uso nocivo do álcool e a ausência de relações seguras, estáveis e estimulantes entre as crianças e os pais, também. As estratégias que abordam as causas subjacentes da violência podem ser eficazes na prevenção da violência. O tratamento médico geralmente inclui o uso de antidepressivo. Quanto ao tratamento psicológico, as terapias nos modelos cognitivo, comportamental e cognitivo construtivista são as que demonstram a maior eficácia na redução dos níveis de intensidade e frequência dos episódios violentos. Para garantir uma qualidade no processo de ensino, é de suma importância que o professor ele converse, tenha um diálogo e um apoio sobre essas doenças existentes. E assim podemos praticar com os colegas o respeito e a colaboração sobre essas doenças. O acompanhamento de um psicólogo, ele é importante também no ambiente escolar, por promover um auxílio além do que o professor pode dar. Então, é de suma importância que haja diálogo numa escola, diálogo em uma sala de aula sobre essas doenças e que provoque nos colegas ou nos alunos uma colaboração e um apoio para apresentar de acordo com a realidade de cada um.